E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um de si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, e na verga das portas, na casa em que comerem. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Comereis dele, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Diga comigo assim: a cabeça, os pés, a frissura, nada dele deixeis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, e os vossos lombos cingidos, e o vosso sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a minha Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis, pois por festa no Senhor, e as vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Diga amém, diga graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, dando graças a Deus, dando glória a Deus. Irmãos, hoje estamos celebrando a nossa primeira Santa Ceia do ano de 2026. Você pode levantar sua mão e dizer amém? Você pode levantar sua mão e dizer graças a Deus? A primeira Santa Ceia. E como eu disse de manhã, a ceia, ela é um memorial que nos faz, reviver e memorizar o que Jesus sofreu no passado, se entregando, morrendo, derramando seu sangue para nos salvar, E a Páscoa, nesse dia, ela seria celebrada para que o povo nunca esquecesse o que eles passaram, o que eles enfrentaram ali no Egito. A Páscoa seria um memorial onde eles estariam lembrando da libertação deles. Ou seja, eu e você também um dia estávamos presos. Eu e você um dia também éramos escravos do pecado, do diabo, das trevas. Mas
o Cordeiro foi morto, Jesus morreu e Ele nos ressuscitou, Ele nos tirou do império das trevas e nos fez filho de Deus. Ele nos tirou da escravidão e nos fez filhos de Deus. Então a Páscoa, ela precisaria ser lembrada. E ela precisaria ser celebrada para que o povo e as outras gerações não esquecessem de onde Deus os tirou, de onde eles estavam. E o Senhor então, naquele dia, o capítulo 12 fala da instituição da primeira Páscoa. O Senhor então fala para Moisés dizendo: olha, reúne a congregação, reúne o povo e diz para ele: olha, cada casa, cada família terá que matar o cordeiro. E Moisés então explica direitinho para o povo como é que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam se proceder. Teria que ser um cabrito de 1 ano, um macho, sem defeito, para que o sacrifício deles fosse aceito. Aquele animal precisaria ser morto e a sua carne precisaria ser comida. Não podia ser cozida em água e nem crua. Então Deus fala essas coisas para Moisés, e o povo teria que comer todo ele, né? Não podia sobrar nada para que o sacrifício fosse perfeito, para que a libertação fosse total. Foi o que aconteceu com Jesus. O Cordeiro de Deus, ele foi morto para que o Senhor pudesse nos proteger, para que o Senhor pudesse nos guardar, para que o Senhor pudesse nos livrar do império da morte, para que o Senhor pudesse nos proteger. Então naquele dia eles teriam que comer a carne, mas o sangue, eles precisariam pegar aquele sangue e passar nas ombreiras e nas portas, para que a Bíblia chama de espírito de destruidor, e em algumas traduções está espírito da morte, ia passar pela terra do Egito. E aí o Senhor disse: vocês passarão esse sangue na porta, nos umbrais da porta, para que quando eu passar pela terra do Egito, para ferir os primogênitos e os animais, vocês então estarão protegidos, se o sangue estiver na porta das suas casas. Esse sangue, irmãos, ele não era proteção. Diga comigo assim: o sangue era apenas o sinal. Olha para o irmão, fala assim: só o sinal. O sangue era apenas o sinal. Mas o que ia proteger eles era a obediência àquilo que Deus estaria fazendo. Aquilo que Deus tinha falado, era aquilo ali que ia proteger eles. E aí a Bíblia fala que quando o espírito destruidor, o anjo da morte passasse, o Senhor não permitiria que ele entrasse naquela casa, entrasse naquela família, para causar a destruição. Aquela família estaria livre da praga da morte. Então aqui Deus falava ao povo dizendo: olha, se vocês quiserem
ser livres. Se vocês quiserem ser protegidos, faça e obedeça o que eu estou dizendo. E agora, nesta noite, eu quero estar dizendo, irmãos, que Deus não apenas tirou o povo do Egito, mas Ele guiou o povo. Diga graças a Deus. O que eu quero dizer para você nesse momento? Deus não apenas te fez passar do ano de 2005 para 2026, mas Ele quer guiar a sua vida. Ele quer te conduzir na presença dEle. O tema da palavra desta noite é promessa da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus prometeu que estaria com aquele povo. A Bíblia fala no capítulo 13, no versículo 17, que Deus guiou eles pelo caminho. Que Deus foi adiante deles. Que o Senhor nesse ano possa estar indo na nossa frente. Que o Senhor este ano possa nos guiar pelo seu caminho. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, há caminhos que para nós parece ser bom, mas lá no fim é o caminho de morte. E nesta noite Deus está dizendo para nós: olha, como eu guiei Israel, eu quero guiar você também. Eu quero guiar a sua família. E agora acontece algo interessante. Aqui no capítulo 17, que a Bíblia diz que Deus então toma uma decisão. Ele fala para Moisés dizendo: Moisés, diga para o povo que eu não levarei eles pela terra dos filisteus. Porque a terra dos filisteus, o caminho da terra dos filisteus era mais perto. Diga comigo assim: caminho mais perto nem sempre é o melhor caminho. Então o Senhor disse para Moisés: fala para o povo, eu não levarei eles pelo caminho da terra dos filisteus, mas eu rodearei com eles. Deus, naquele exato momento, Deus resolve mudar os planos, mudar o caminho, mudar a rota. Muitas vezes, irmãos, Deus faz isso com a nossa vida. Deus resolve mudar o caminho, Deus resolve mudar a rota. De repente você fala: nossa, eu estou orando tanto tempo e a minha bênção não chega, eu não alcanço vitória, porque de repente Deus está mudando o caminho. O caminho da terra dos filisteus era mais perto, mas era mais perigoso. E o caminho onde eles iam rodear o Mar Vermelho era mais seguro. Mas olhe bem, irmãos, o problema maior não era o caminho, o problema maior não era o trajeto do caminho, o problema maior era a preparação do povo. Diga comigo assim: preparação. Eu te pergunto, como é que você está nesse ano? Hein? Como é que nós estamos? O problema não é o caminho, irmãos. A preocupação de Deus era: como é que está o povo? Como é que está o povo quando eles verem a guerra? Quando vieram os problemas? Quando se levantaram os gigantes, os inimigos? Como é que vai estar o povo?
Será que eles vão estar animados? Será que eles vão querer lutar? Será que eles não vão desanimar? Essa pergunta de Deus é para nós nessa noite. Como é que você está? Porque o ano está apenas começando. O ano está apenas no início. E é por isso que nós precisamos da presença de Deus. É por isso que nós precisamos que Deus venha conosco, irmãos. Por quê? Porque as lutas, as dificuldades, os problemas vão aparecer. E Deus vai nos guiar por um caminho excelente. Deus vai nos guiar por um caminho melhor. Mas Ele não garante que nós não teremos luta, que nós não teremos desafios. Então Deus falou: olha, eu não vou levar o povo por esse caminho, porque eu dizia hoje pela manhã, talvez até alguns questionaram Moisés, dizendo: Moisés, mas por aqui é mais perto, por que nós estamos dando volta? Isso aqui é mais perto. Moisés, mas nós passamos o sangue na porta. Moisés, nós comemos a carne do cordeiro. E daí, irmãos? Como nós hoje estamos encerrando os 12 dias de oração, os 12 dias de jejum, e talvez alguns possam pensar: não, mas eu fiz os 12 dias, eu participei da vigília da virada. Não, irmãos, é na caminhada, é na jornada que Deus vai nos conhecer, que as coisas vão acontecer. Ah, mas eu participei da ceia, eu passei pelo altar. É a nossa caminhada. Se você for ver esse povo aqui, irmãos, eles foram consagrados, eles foram santificados, eles foram abençoados por Deus. Deus falou: olha, vocês são meus, eu vou proteger vocês, eu vou estar com vocês. Mas o problema não é Deus estava com eles, o problema é eles não estavam com Deus. Porque a maior parte deles, diz a palavra, que não puderam entrar na terra prometida, na terra abençoada, porque num determinado momento eles murmuravam contra Deus, eles murmuravam contra o Senhor. Mas Deus cuidava deles. Deus quer cuidar de nós, meus amados. Deus quer cuidar de você. Deus quer estar com você. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Então de dia e de noite eles viam a presença de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, até mesmo você que me assiste, nós não conhecemos o caminho, e Deus conhece, e que nós possamos ser guiados por Ele, que nós possamos ser dirigidos por Ele, pelo caminho que Ele escolher. Como eu disse, seja o caminho mais curto ou o caminho mais longo, não importa. O importa é quem vai estar indo na nossa frente. O que importa é quem vai estar nos guiando, nos dirigindo. Então, a promessa de Deus para aquele povo era estar com eles. A promessa de Deus para Israel era entregar a terra prometida,
a Canaã tão sonhada para eles. Então, nessa primeira Santa Ceia, quando você passou para o altar, e os pastores, nós colocamos as mãos sobre a sua vida, nós estávamos consagrando a sua vida, para que você pudesse dizer: eu tenho um Deus que vai cuidar de mim, eu tenho um Deus que está comigo, eu não estou sozinho este ano, mas Deus vai me guiar e eu vou alcançar a minha conquista, eu vou alcançar a minha vitória, e nem o mal vai me atingir, nem praga alguma chegará na minha vida, porque Deus me guarda, Deus me protege. E nesta noite nós vamos comer o pão, que simboliza a carne daquele cordeiro, e que este sangue, o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus, possa estar nos umbrais do nosso coração, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, para que nós possamos obedecer a Deus, para que nós possamos entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não sei nada, o Senhor sabe tudo, eu não posso nada, o Senhor pode tudo, e o Senhor vai cuidar de nós. E Deus levou aquele povo e introduziu eles ali na terra prometida. Deus também precisa estar conosco, Deus também precisa nos guiar, Deus também precisa nos dirigir. Nós não podemos ficar sozinhos, nós não podemos caminhar sozinhos, e que Deus nos ajude, que Deus nos dê muita alegria, muita graça, que Deus nos dê muita saúde, muita paz, para que quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, que Ele possa nos ajudar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nos nossos...